Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Valtinho e estou aqui para ajudar vocês com os conteúdos da matemática. E para o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre determinante de uma matriz. Só que antes de falar sobre determinante, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque assim você pode acompanhar as atualizações semanalmente. Legal? Toda semana posto os vídeos novos no meu canal. Daí, você se inscrevendo, você pode acompanhar esses conteúdos. Beleza? Para aquele que durante a aula, durante o vídeo, tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que o professor responde com maior prazer para vocês. Legal? E aquele que assistir ao vídeo e já curtir, deixa aquele like para dar uma moral pro professor Valtinho aqui. Tá bom? Então, pessoal, hoje eu vou falar sobre determinante de uma matriz. O que vai ser determinante de uma matriz? Determinante de uma matriz é um valor real que é associado a uma matriz. Tá bom? Então a gente vai ter um valor real que é associado a uma determinada matriz. Tá bom? Qual que é a utilidade disso? Aonde que a gente pode usar esses determinantes? Tá? Então, hoje, no vídeo, eu vou mostrar para vocês qual é o processo para calcular o determinante. Então, a gente vai aprender nesse vídeo como calcular o determinante de uma matriz de ordem 2 e calcular o determinante de ordem 3. Tá? E vamos ver a aplicação disso no cálculo da área de uma figura que está no plano cartesiano. Então, nossa aula ela vai estar dividida em 3 partes. O cálculo do determinante de uma matriz de ordem 2, o cálculo de um determinante de uma matriz de ordem 3 e a aplicação na geometria analítica. Então, esses são os 3 pontos do nosso vídeo de hoje. Beleza? Então vamos lá? Primeira coisa que eu tenho que saber, como eu calculo esse determinante? Então o determinante, pessoal, vai ser o seguinte. O determinante vai ser a diferença entre a diagonal principal menos a diagonal secundária. Pessoal, é assim que a gente vai fazer para calcular o determinante. O que é determinante? É a diferença entre a diagonal principal e a diagonal secundária. Só que eu preciso saber quem é essa diagonal principal e quem é essa diagonal secundária, correto? Tá bom? Então, quando a matriz é de ordem 2, é mais simples a gente calcular a diagonal principal e a diagonal secundária. Por quê? Quando a gente fala em diagonal, pessoal, a diagonal principal é a diagonal que vai da esquerda para a direita. Tá bom? Da esquerda para a direita. É na ordem da leitura. Tá bom? Então aqui, ó, diagonal principal. Então a diagonal principal, nesse caso aqui, ó, é o 6 e o 3. Beleza? A diagonal principal aqui, ó, é o menos 3 e o 2. Tá? Então vamos calcular a diagonal principal dessa matriz. Então a diagonal principal, pessoal, vai ser 6 vezes 3. Porque eu multiplico os valores da diagonal. Então, a diagonal principal é o 6 e o 3. Então, o que eu faço com o 6 e o 3? Eu multiplico. Tá bom? Eu só tenho uma diagonal, né, principal. Só tenho o 6 e o 3. Tá bom? Então, quanto que é 6 vezes 3? 6 vezes 3 é 18.
Tranquilos? E a diagonal secundária, pessoal? A diagonal secundária é o contrário. É da direita para a esquerda. Então, a diagonal secundária está aqui, ó. Essa aqui é a diagonal secundária. Da direita para a esquerda. Então, o que eu faço com esses valores? Eu multiplico. Então, 2 vezes 4. Que vai dar quanto? 8. Tranquilos, pessoal? Bem de boa, né? Então, aqui, ó. Diagonal principal vai da esquerda para a direita. E a diagonal secundária da direita para a esquerda. Eu tenho uma diagonal principal e tenho uma diagonal secundária. Então, a diagonal principal, o que eu faço com os valores da diagonal principal? Multiplico. 6 vezes 3, 18. O que eu faço com os valores da diagonal secundária? Multiplico. 2 vezes 4 dá 8. Então, para calcular o determinante, pessoal, o que eu faço? Um menos o outro. Então, o determinante da matriz A vai ser a diagonal principal, que é 18, menos 8, que vai dar quanto? 10. Então, ou seja, esse valor, o 10, é o determinante dessa matriz. Então, esse número é o que é um valor real relacionado a essa matriz. Então, o determinante dessa matriz é 10. Tranquilos? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários para o professor responder. Aí eu fiz mais uma ali para a gente fixar. Então a diagonal principal, né, pessoal? Então lá, da esquerda para a direita, diagonal principal. Então é indo, né? A gente vai, certo? Tá bom? Então diagonal principal a gente vai, né? Da esquerda para a direita. Então aqui, ó, menos 3 e 2. Essa é a diagonal principal. O que eu faço com a diagonal principal? Multiplico os dois valores, tá bom? Então diagonal principal menos 3 vezes 2. Vamos deixar entre parênteses, tá bom? Para ir nos acostumando. Menos 3 vezes 2 é menos 6. E a diagonal secundária? Diagonal secundária é da direita para a esquerda. Então, essa é a diagonal secundária. O que eu faço com esses valores? Multiplico. Então, diagonal secundária vai ser menos 8 vezes 1. Quanto que dá menos 8 vezes 1? Dá menos 8. Então, a diagonal principal é menos 6 e a diagonal secundária é menos 8. Então, vamos calcular o determinante. O determinante é diagonal principal é menos 6 e menos a diagonal secundária, que é menos 8. Então, isso que vocês têm que tomar cuidado, hein, pessoal? Tá bom? Aqui, ó. Diagonal principal é menos 6, tá aqui. Aí, menos, ó. Diagonal principal é menos 6, né? Aí, depois vem menos. Agora, a diagonal secundária, ó. A diagonal secundária, ó, é menos 8. Então, menos 8. Então, menos 6 menos menos 8. Cuidado para não cometer algum engano aí em relação ao sinal, hein, pessoal? Tá bom? Não vamos fazer tudo certo e errar a continha na hora do sinal. Então, nós teremos menos 6, menos com menos é mais, então menos 6 mais 8 é igual a 2. Então, tá aí. Esse número está relacionado a essa matriz A. É assim que eu calculo o determinante. Beleza? Agora, a gente vai fazer um exemplo de uma matriz de ordem 3. Agora, então, de ordem 3. Agora, de ordem 3, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque quando a gente pega aqui, ó, a gente não vai ter só uma diagonal principal. Tá bom? Por quê? Na hora que a gente pega, ó, a diagonal principal aqui, ó, sobra aqueles outros valores. Então, o que eu tenho que fazer? É um método, é um processo. Tá? Regra de Sarros se chama. Tá? Regra de Sarros. Qual é essa regra de Sarros? A gente copia essas duas colunas ao lado da matriz. Tá bom? Então, a gente vai copiar as duas colunas aqui. Ó. 2 e 1. 3 e menos 1. 4 e 1. Tá?
Por quê? Porque aí eu consigo ter todas as diagonais principais. Então, são 3 diagonais principais. Tá bom? Então, vamos lembrar como é que a gente faz para calcular o determinante? Então, o determinante de uma matriz é a diagonal principal menos a diagonal secundária. Tá legal? Então, a diagonal principal, ó, na de ordem 3, eu tenho 3 diagonais. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou fazer ele vermelho para combinar com o que eu fiz aqui, ó. Só tomar cuidado aqui, porque aqui é o menos, tá bom? Então, lembrando, tem uma matriz. Se ela é de ordem 3, o que eu faço? Então, se ela é de ordem 3, eu copio as duas colunas. As duas primeiras colunas, tá bom? Foi isso que eu fiz, ó. A primeira e a segunda, eu coloquei aqui, ó. Primeira e segunda. Então, eu copiei essas duas ao lado da matriz. Para a gente poder fazer o processo, para a gente poder utilizar a regra de Sarros para calcular o determinante de uma matriz de ordem 3. Tá bom? Então, vamos lá? Deixa eu fazer ele vermelho. Então, a diagonal principal, nós teremos 3 diagonais. Então, eu vou somar essas 3 diagonais. O que eu faço com os valores dessa diagonal? Eu multiplico. Então, aqui, ó. Então, eu vou multiplicar. Então, 2 vezes menos 1 vezes menos 3. Então, eu vou multiplicar. Tá bom? Então, se eu vou multiplicar, a gente pode fazer, aí fica a gosto do freguês, né? Faz o jogo de sinal primeiro, né? Ou multiplica tudo direto. Aí depende de cada um, tá bom? Eu gosto, o professor gosta, primeiro, de fazer o jogo de sinal, tá bom? Para ver se vai ser positivo ou se vai ser negativo. Gosto de fazer o jogo de sinal, daí eu vejo se vai dar negativo ou positivo, pra gente dar sequência, tá bom? Então aqui, ó, como vai ser multiplicado, então menos com menos é mais. Então vai dar positivo. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 3 é 6. Então essa diagonal aqui é 6. Mais, agora, a segunda diagonal. Pessoal, tem zero? Ixi, nem pensa. Se tem zero, qualquer multiplicação por zero é zero, né? Então, a segunda diagonal dá zero. E a terceira diagonal, menos com mais é menos, menos com mais é menos. Então vai dar negativo. Então vai dar um valor negativo. Então é o seguinte, 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 1 é 6. Então vai dar menos 6. Ó, a diagonal principal então vai dar zero. 6 menos 6 é zero. Entendido o que eu fiz, pessoal? Ó, a diagonal principal, multipliquei esses números. O que eu faço com os números da diagonal? Multiplico. Tá? Então eu multipliquei. 2 vezes menos 1 vezes menos 3 dá 6. 1 vezes 0 vezes 4 dá 0. Menos 2 vezes 3 vezes 1 dá menos 6. Então 6 com menos 6 dá 0. Certo? Agora eu vou fazer a diagonal secundária. Vamos lá fazer a diagonal secundária, pessoal? Então vamos lá. Da esquerda para a direita, então, agora aqui, ó. Então vamos lá, para não ficar muito confuso, vamos fazer de azul aqui. Então tá aqui a primeira diagonal, a segunda e a terceira. Então vamos lá. Mais com mais é mais com menos é menos. Então vai dar negativo. 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 3 é 9. Então vai dar menos 9. Então, ó, primeiro valor, ó, é menos 9. Beleza? Agora vamos para o próximo. 2 vezes 0 vezes 1. 2 vezes 0 é 0. 0 vezes 1 é 0. Então, ou seja, mais 0. E a última diagonal. Menos com menos é mais com mais é mais. Então vai dar positivo. Agora vamos multiplicar. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8. Então, o que nós temos? Nós temos menos 9 mais 8. Menos 9 mais 8 vai dar menos 1. Então, viram qual é o processo, pessoal? Não é difícil.
mas eu tenho que tomar muito cuidado. Tá bom? Então vamos só repassar antes de concluir o exercício, pessoal. Antes de concluir esse exemplo, exercício não é exemplo, vamos concluir aqui, vamos repassar. Então eu tinha uma matriz de ordem 3, que é uma matriz de ordem 3? 3 linhas e 3 colunas. Então o que eu fiz primeiramente para começar a calcular o determinante? Copiei as duas primeiras colunas. Selecionei a diagonal principal. Então a diagonal principal lá deu 6, 0, menos 6. Então quando eu calculo, a diagonal principal dá 0. A diagonal secundária dá menos 9, dá 0 e dá 8. Então, menos 9 mais 8, menos 1. Agora eu vou calcular o determinante. Se o determinante é a diferença entre os dois, então 0 menos 1, né, pessoal? Ó, vamos lá? Então, aqui, ó, a diagonal principal. Qual é o valor da diagonal principal? É 0. Então, 0 está aqui. Depois vem o menos, está aqui. A diagonal secundária. Quanto vale a diagonal secundária? Menos 1. Então, menos 1 está aqui. Portanto, o determinante de A vai ser igual a 0. Menos com menos é mais. Então, ou seja, 0 mais 1 é 0. Então, esse é o determinante dessa matriz. Beleza? Pessoal, mais um determinante de ordem 3 para a gente fixar o processo de cálculo do determinante. Para a gente fixar essa regra de Sarros aí. Então, eu tenho calcular o determinante da matriz. Então, a matriz é 3 linhas e 3 colunas. Então, ou seja, de ordem 3. De ordem 2, 2 linhas, 2 colunas. Né? E agora de ordem 3, então, para calcular o determinante, para a gente calcular o determinante, o que eu faço? Primeiramente, copio as 2 colunas. Então, vou copiar aqui, ó, 3 e 2, 5 e 0, 2 e menos 3. Certo? Agora eu vou pegar a diagonal principal. Professor, por que diagonal principal? Porque para calcular o determinante, já estava esquecendo aqui, né? Para calcular o determinante no caso de x, aqui nesse caso, eu tenho que fazer o quê? A diagonal principal menos a diagonal secundária. Diagonal principal, então, é da esquerda para a direita. Então, aqui, ó. Diagonal, então, aqui. 3, 0 e 1. 2, 4 e 2. Menos 1, 5 e menos 3. Então, essas são as diagonais principais. O que eu vou fazer com esses valores? Eu vou multiplicar cada uma das diagonais. Então, vamos lá? Diagonal principal, então, vamos lá. 3 vezes 0 vezes 1 é 0. Porque tem 0 na diagonal, então todo número multiplicado por 0 é 0. Agora, vamos lá. Próxima diagonal. 2, 4 e 2. Então, 2 vezes 4 é 8. 8 vezes 2 é 16. Então, mais 16. Menos com menos é mais. Então, vai dar positivo. Então, vamos lá. 1 vezes 5 é 5. 5 vezes 3 é 15. Então, nós temos 16 mais 15 é 31. Então, essa é a diagonal principal. Agora, a diagonal secundária, eu vou voltar. Né? Então, a diagonal secundária, eu vou destacar de azul aqui agora. A diagonal secundária, então vai ter aqui, ó. A primeira é 2, 5 e 1. A outra é 3, 4, menos 3. E a última é menos 1, 0 e 2. Então, vamos lá. Diagonal secundária. O que eu faço com os valores da diagonal? Multiplico. Então, vamos lá. 2 vezes 5 vezes 1 dá 10. Beleza? 3 vezes 4 é 12. 12 vezes menos 3 vai dar menos 36. Beleza? Porque vai dar negativo, né? Só tem um sinal de negativo, então vai dar negativo. Né? Então, 3 vezes 4 é 12. 12 vezes 3 é
36. Negativo. E aqui, menos 1 vezes 0 é 0. 0 vezes 2 é 0. Então, aqui, mais 0. Vamos calcular. Eu tenho 10 menos 36 dá menos 26. Diagonal principal e diagonal secundária. O que eu faço agora? Só subtraio, só faço a diferença. Então, vamos lá. Determinante da matriz X vai ser a diagonal principal, que é 31, menos a diagonal secundária, que é menos 26. Certo? Diagonal principal menos diagonal secundária. Diagonal principal é 31, diagonal secundária menos 26. Então, o determinante de x vai ser 31, menos com menos vai dar mais 26. Então, 31 mais 26 é 57. Finalizei. 57 é o determinante dessa matriz. Beleza? Agora, a gente vai fazer a aplicação desse determinante. Pessoal, agora eu vou falar da aplicação do determinante na geometria analítica. Para o professor aqui, Valtinho, tá? Uma das melhores aplicações de determinante, tá? Na qual ela é usada. Tá? Ela facilita muito se a gente sabe a ideia. Tá bom? Então, essa ideia eu vou passar para vocês, porque eu considero essa aplicação muito boa. Tá? Ela, se a gente conhece qual é o processo, facilita a nossa vida bastante quando a gente trabalha com geometria analítica. Tá bom? Então vamos lá? Pessoal, a aplicação então é o seguinte. A área de uma figura plana, tá? A área de uma figura plana, ela pode ser determinada da seguinte maneira. Essa aqui é a área, né? Então a área vai ser meio vezes o determinante das coordenadas. Determinante das coordenadas. Pessoal, uma das melhores aplicações de determinante. Tá? Por quê? Se a gente calcula o determinante das coordenadas e a gente aplica naquela fórmula ali, a gente consegue descobrir a área de qualquer figura plana. Vejam só. É o determinante das coordenadas. Então eu preciso das coordenadas dessa figura. Então eu dei aqui o exemplo, né? Então eu dei o exemplo aqui de um triângulo. Certo? Então, pessoal, se eu quiser calcular essa área aqui, ó, basta eu conhecer essas coordenadas. Então a coordenada A é 1 e 2. A coordenada B é menos 3 e 1. A coordenada C é 0 e menos 1. Beleza? O que eu faço com essas coordenadas? Eu faço um determinante com essas coordenadas. Tá? Cada coordenada vai ser coluna de uma matriz. Eu vou pegar esse ponto, eu vou pegar o ponto B. Então eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar o ponto A, eu vou pegar o ponto B, eu vou pegar o ponto C e vou montar uma matriz com essas coordenadas, tá bom? Então aqui, ó, vou montar uma matriz, pessoal. 1 e 2, vamos fazer na cor para combinar. Então aqui, ó, vou pegar 1 e 2. Depois, menos 3 e 1 e 0 e menos 1. Tá bom? Peguei 1 e 2, menos 3 e 1, 0 e menos 1. Montei uma matriz. Tá bom? Agora, para a gente calcular o determinante da matriz feita
pelas coordenadas de uma figura geométrica, eu copio a primeira coluna apenas. Tá bom? Então, na geometria analítica, eu copio, monto. Que fique claro, pessoal. Olha só, que fique claro. Peguei as coordenadas e coloquei numa matriz. Para calcular o determinante na geometria analítica, eu copio só a primeira coluna. Tá bom? Se fosse uma matriz 3 por 3, daí eu copiaria as duas colunas. Mas não. Ó, aqui é a coordenada A, né? Aqui é a coordenada B. E aqui é a coordenada C. Então eu tenho A, B e C. Só e se fosse o contrário, teria algum problema? Não, não teria nenhum problema, tá bom? Mas eu sugiro para vocês que coloquem na ordem. Tá bom? Para ficar mais claro para vocês. Né? A, B e C. Copiei só a primeira coluna, porque não é uma matriz 3 por 3, tá? Nem 2 por 2. Então, o que eu faço? Eu copio a primeira coluna. E agora eu vou brincar. Como eu quero o determinante, né? Como eu quero o determinante, vamos lembrar como que a gente calcula o determinante? O que é o determinante? É a diagonal principal menos a diagonal secundária, né, pessoal? Então, vamos lá? Diagonal principal, então, aqui? Diagonal principal. Vamos lá. 1 e 1, menos 1 e menos 3 e menos 1, 0 e 2. Diagonal principal, ó. Beleza? Vamos lá? O que a gente faz com os valores? Multiplica. 1 vezes 1, 1. Menos com menos é mais. 3 vezes 1 é 3. 0 vezes 2 é 0. Beleza, agora a diagonal secundária. Menos 1 e 1. 0 e 1. Menos 3 e 2. Então, diagonal secundária, vamos lá? Mais com menos é menos. 1 vezes 1 é 1. Então, menos 1. 0 vezes 1 é 0. Então, mais 0. Menos 3 vezes 2 é menos 6. Então, tá aí. Então, vamos calcular o determinante lá, pessoal? Então, o determinante é a diagonal principal, que eu não calculei aqui, né? Mas podemos calcular aqui facilmente. 1 mais 3 é 4. Então, 4 menos a diagonal secundária. Quanto que dá a diagonal secundária? Menos 1 com menos 6 vai dar menos 7. Então, menos 7. Então, o que nós temos aqui? O determinante vai ser igual. Menos com menos é mais. 4 mais 7 é 11. Então, esse é o determinante. Eu quero calcular a área. Então, vamos passar aqui para calcular a área. Ó, a área vai ser meio vezes o módulo do determinante. Ó. O módulo do determinante. Qual é o determinante? 11. Então, S vai ser... O módulo de 11 é o próprio 11. Então, eu tenho aqui, ó, 1 meio vezes 11. Então, nós temos 1 vezes 11 é 11. 11 dividido por 2, 5,5. Então, está aí a área desse triângulo. Então, a área desse triângulo aqui é 5,5. Tá bom? Então, ao invés de você fazer base vezes altura, que ficaria muito mais difícil, qual é a medida da base? Não sei. Qual é a medida da altura? Também não sei. Mas eu consigo identificar as coordenadas. Então, se eu consigo identificar as coordenadas, a área vai ser meio vezes o determinante das coordenadas. Meio vezes o determinante das coordenadas. Quais são as coordenadas? A, 1 e 2. B, menos 3 e 1. C, 0 e menos 1. Copio só a primeira coluna e resolvo o determinante. Achei o determinante, coloco no módulo meio vezes o módulo de 11. Qual que é o módulo de 11? 11. 1 vezes 11 é 11. 11 dividido por 2, 5,5. Então essa é a área.
Portanto, para a gente fechar, finalizar o nosso vídeo, eu vou fazer mais um exemplo de aplicação na geometria analítica para a gente poder encerrar. Pessoal, então para encerrarmos, mostrar para vocês a aplicação, como ela facilita a nossa vida nesse caso de calcular a área de uma figura plana que esteja no plano cartesiano, na qual a gente conhece as coordenadas. Então, se eu tenho uma figura num plano cartesiano e eu conheço essas coordenadas dos seus vértices, né? Então aqui eu tenho aqui, ó, esse ponto aqui é o 4 e 4, certo? Esse ponto aqui seria o 0 e o 1, então vamos colocar aqui 0 e 1, certo? Esse ponto aqui seria não, né? É 3 e 2, e esse ponto aqui é 4 e 0, tá bom? Então eu tenho as coordenadas aqui, ó. Eu tenho as coordenadas, certo? Então se eu sei as coordenadas dos vértices, eu consigo calcular usando o determinante dessas coordenadas. Eu consigo calcular a área, porque a área é meio vezes o módulo do determinante. Então a área para qualquer figura que esteja no plano cartesiano vai ser meio vezes o determinante. Determinante de quem? Determinante das coordenadas dos vértices. Então vamos montar essa matriz com as coordenadas dos vértices. Bom, vamos começar aqui, poderia começar em qualquer ordem, tá? Vou começar pelo 4, 4, tá bom, pessoal? Então vamos montar aqui, ó. 4 e 4, tá bom? Aí o próximo, 0 e 1. O próximo, 3 e 2. E o próximo, 4 e 0. Tranquilos? De boa? Se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários aí. Tá bom? Então, como que eu vou resolver? Montei a matriz. Agora, como que eu vou resolver esse determinante? Como que eu vou descobrir esse determinante aqui? Eu vou copiar a primeira coluna. Eu vou copiar esse 4, 4. 4, 4. Copiei aqui, ó. Tá bom? Como que eu faço para calcular o determinante? Vamos relembrar? Determinante é a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, a diagonal principal é da esquerda para a direita. Então, nós teremos aqui, ó, 4 e 1, 0 e 2, 3 e 0, 4 e 4. Então, todas as diagonais. Então, vamos calcular aqui. O que eu faço com os valores da diagonal? Multiplico. Então, 4 vezes 1, 4. 0 vezes 2, 0. 3 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. Então, a diagonal principal dá quanto, pessoal? Ó, 20. Agora, vamos na diagonal secundária. Então, a diagonal secundária agora é voltando. É da direita para a esquerda. Então, aqui, 4 e 0, 4 e 2, 3 e 1, 0 e 4. Então, o que eu faço com esses valores da diagonal? Multiplico. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 1, 3. 0 vezes 4, 0. Soma aí para ver quanto dá. Vai dar 11. Então, como que eu calculo o determinante lá, pessoal? Ó, o determinante é a diagonal principal, que é 20, menos a diagonal secundária, que é 11. Então, eu tenho que o determinante vai ser igual a 9. Então, se o determinante é igual a 9, eu coloco aqui. Então, nós teremos o quê? Que a área vai ser igual a meio vezes o módulo de 9.
módulo de 9. Por que módulo, pessoal? Deixa eu só falar uma coisinha. Por que módulo? Porque se o determinante der negativo, o módulo faz o quê? Transforma o valor em positivo. Tá bom? Então, isso é uma observação que eu tenho que deixar aí para você, tá? Por que é módulo do determinante? Porque se o determinante der negativo, o que esse módulo faz? Esse módulo transforma o número em positivo, tá bom? Porque a área sempre é positiva. Sempre é um valor positivo a área, tá bom? Então, nós temos aqui, então, meio vezes 9. Então, a área, 1 vezes 9 é 9. 9 dividido por 2 é 4,5. Então, pessoal, a área em verde é 4,5. Mesmo sem saber, né, qual é a figura, nesse caso aqui, eu tenho um quadrilátero, né? Eu tenho um quadrilátero porque tem 4 lados. 1, 2, 3, 4, né? Então, como que eu faço para calcular a área desse quadrilátero? Eu não sei. Eu sei calcular a área do quadrado, eu sei calcular a área do retângulo, do trapézio, do losango, mas dessa figura eu não sei, né? Então, para nossa felicidade, ele está no plano cartesiano. Então, se ele está no plano cartesiano, eu posso usar a fórmula para calcular a área de uma figura no plano cartesiano. Qual que é a fórmula? Então, isso é importantíssimo que vocês lembrem, que a área de uma figura no plano cartesiano é meio vezes o determinante das coordenadas, tá bom? Das coordenadas, determinante das coordenadas, certo? Essas coordenadas eu monto a matriz, calculo o determinante e depois com o determinante eu calculo a área. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido. Se não entendeu, deixa nos comentários que o professor responde com o maior prazer, tá? E se você me acompanhou até agora e não é inscrito no canal, se inscreve para poder acompanhar os conteúdos do meu canal, que eu atualizo toda a semana. Tá bom? E se curtiu, é claro, deixa aquele like para dar aquela moral aqui pro professor. Grande abraço para vocês, bons estudos e até o próximo vídeo.